transformação na nossa nação, que a partir desse lugar, meu Pai, que comece a partir da Igreja Batista Renovada, aqui plantada no Meia, que comece através da IBR, que o Senhor possa derramar do Teu Espírito Santo sobre esse lugar, que o Senhor possa nos impulsionar através do Teu Espírito Santo, a termos amor pelas almas, a pregarmos, Senhor, o Teu Evangelho com afinco e dedicação. A Tua palavra diz que devemos pregar o Evangelho e a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo, que, ó Pai, nós não possamos olhar para a nossa vida, para o valor que ela tem, pois diz a Tua palavra, aleluia, que aquele que amar a sua própria vida, perdê-la-á, mas aquele que a sua vida, por amor ao Teu nome, achará a vida eterna. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando esse povo, para levar, ó Pai, o alimento que os brasileiros que ainda não Te conhecem precisam. Que o Senhor possa usar, meu Pai, em nome de Jesus, a Tua noiva com poder e glória, para a transformação dessa nação. Eu quero Te clamar, Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, pelas autoridades constituídas no país. Meu Pai, em nome de Jesus, desde o governo federal, Pai, até os governos municipais, que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar tomando em Tuas mãos, Senhor, cada autoridade, pois eu creio na Tua palavra, e a Tua palavra diz que não há autoridade que não tenha sido estabelecida pelo Senhor. O Senhor é aquele que estabelece reinos, e aquele que também pode derrubar reinos que estão lutando contra a Tua noiva, contra a Tua igreja. Então eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, salvação, ó Pai, para aqueles que estão à frente, não Te conhecem, que ainda não se renderam a Ti. Meu Pai, em nome de Jesus, eu clamo, eu Te peço, Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar salvando as autoridades, que o Senhor possa estar, em nome de Jesus, trazendo a paz que excede o entendimento. Temos vivido dias maus, temos vivido dias, Senhor, de sofrimento nesse país. Senhor, a violência tem crescido e tem aumentado. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu poder possa intervir no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade, no nosso bairro, ó Pai. Ó Senhor, a igreja tem se colocado para começar, Senhor, um grande trabalho aqui no Meia, na região do Meia. E, ó Pai, eu vi que o inimigo já tem se levantado, o número de assaltos, Senhor, tem aumentado, Senhor, ao redor da nossa igreja. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, repreender toda ação de Satanás que tenta tirar a alegria do Teu povo de Te servir, de dizer o que adianta nós nos colocarmos para servir ao Senhor, se a violência tem aumentado. Não, nós cremos na intervenção divina, no poder do alto, que vai trazer salvação para esta cidade, para esse bairro, e vai começar a partir desse lugar, que em nome de Jesus, aquilo que foi prometido para essa igreja, que essa igreja, Senhor, recebe a unção da primogenitura. Ó Pai, que em nome de Jesus possamos ser pioneiros na pregação do Teu Evangelho genuíno, na, Senhor, levada do Teu Evangelho àqueles que precisam, e, ó Pai, no cuidado das almas que têm carecido do Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor possa derramar do Teu Espírito Santo sobre cada um que aqui está, e que, ó Pai, possamos com amor, Senhor, amor ao Teu nome, amor à Tua palavra, fazer a Tua obra. Ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja abençoando o Brasil, de leste a oeste, de norte a sul, que o Teu Espírito Santo possa inundar esse país, e que, ó Deus, possamos começar a ver uma grande transformação, uma grande mudança, ó Pai, em nome de Jesus, em todas as esferas da sociedade. Usa a Tua igreja, que a Tua noiva se posicione, e que, ó Pai, o Teu nome seja glorificado, e, ó Pai, em nome de Jesus, o Brasil possa ser, ó Pai, um celeiro de missionários, que vai levar o Teu amor e a Tua palavra mundo afora. Que, ó Pai, as promessas que
foram dadas para o nosso país, de que do Brasil se levantaria um grande avivamento, que, ó Pai, inundaria toda a face da terra, que essa promessa comece a se cumprir para louvor e para a glória do Teu nome. Nós oramos, crendo no Teu cuidado, no Teu milagre e no Teu poder, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Aleluia. Nós vamos continuar adorando ao Senhor nesse momento. Eu gostaria de chamar nosso pastor Cristiano para fazer esse momento de oferta. Pode vir, nosso pastor? Tá bem, amém. Então vamos fazer. Então, irmãos, a oferta também é adoração. Amém? Eu posso ouvir um amém? Oferta também é adoração. Não é por obrigação, é por gratidão. Amém? Teremos os diáconos já disponibilizados para poder fazer a entrega dos envelopes. A nossa igreja é uma igreja missionária. Nós estamos em um culto de missões, mas nós somos uma igreja missionária. Amém? Estamos aqui no Meia, estamos em Araruama, temos 2 igrejas na Espanha. Recentemente, pela glória do Senhor, abrimos aqui uma congregação na Camarista Meia. Nosso pastor José Ricardo está ali, amém? E eu creio, porque eu sei que há uma promessa sobre o ministério do meu querido pastor Cristiano, que nós vamos continuar avançando como igreja. Então, se você semeia aqui, você está vendo o resultado da sua semeadura, amém? O maior resultado de reino, de você ver, é você ver os frutos, é você ver a obra avançar. Então eu queria te convidar nesse momento, podem distribuir os envelopes, a semear, fique à vontade. Se você nos visita, você não é obrigado. Se houver algum dizimista na casa hoje, aqui na nave, fiquem à vontade. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Esse é um momento incrível do culto. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se alguém que está presente trouxe o seu dízimo, pode vir aqui à frente. Amanhã. Perdão pela minha falha, irmão. Estou aprendendo ainda um pouquinho. O dízimo é entregue somente aos domingos. Perdoem a falha da pastora. Amém? Vamos orar. Todos já receberam os seus envelopes. Vamos agradecer ao Senhor. Amém? Senhor, nós glorificamos o Teu nome nessa noite, ó Pai. Que privilégio. Privilégio estar na Tua casa, privilégio desfrutar da Tua presença doce e santa. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem provido em nossas vidas. O pão não tem faltado em nossa mesa. O Senhor tem tido zelo e cuidado de nós e tem suprido as nossas necessidades em glória. Aquela palavra que o justo não iria mendigar o pão, ela tem se cumprido a nossa vida cabalmente todos os dias. Nós te glorificamos nessa noite pela oportunidade, Senhor, de semear na Tua casa. Multiplica, Senhor, na vida dos Teus servos, Senhor. Te louvamos, te agradecemos nessa noite por esse privilégio de Te adorar com as nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém? Passa os envelopes para as extremidades. Vlad, por gentileza. Vamos ter agora uma participação especial antes da ministração do João. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, essa canção que nós vamos cantar, ela fala do chamado. E ela traz referências aos antigos heróis da fé. E diz que o Senhor com eles, o Senhor nunca falhou. E nós cremos que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, amém? Eu não sei se é impressão minha, mas eu tenho sentido a igreja um pouco distante. Vamos parar para pensar, amados. Existem igrejas hoje, nesse momento, que estão se reunindo em cavernas. Tem pessoas, neste momento, que estão fugindo porque proclamam o nome de Jesus. Nós temos hoje aqui um ar-condicionado, acesso livre de ir e vir na igreja para falar do Senhor. Então, amados, abra a tua boca, glorifica a Deus, dá glória a Deus pela sua salvação,
Rende graças ao Senhor que te formou, que te gerou, que te dá o ar para respirar. Quando você cantar, cante com o coração, cante com a tua alma, cante com o teu entendimento. Porque Ele merece, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Nós queremos ver milagres, nós precisamos de dentro para fora, é de dentro para fora. Então vamos louvar ao Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus! Aleluia! Eu gostaria de chamar aqui o conjunto Geborim, os valentes de Davi. Senhor, aleluia! Glória a Deus! Em nome de Jesus, Senhor, usa essa nação. Venha nos impactar, faz arder de novo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta uma geração que ore em espírito e em verdade, que não tem medo. Espírito de ousadia, em nome de Jesus. Aleluia. Sejam vocês uma bênção, como os heróis da Bíblia. Eles nunca perderam a batalha. Foram mais que vencedores em Cristo Jesus. Homens escolhidos para ser salvos, e não pega a visão, nosso Deus não falha. Muitos não vão entender quando meu Deus quer fazer. Ele começa a chamar os seus escolhidos. A noiva do Senhor está aqui, os escolhidos estão aqui. A arca Ele construiu para livrar o seu povo de um grande abismo. Sejam vocês uma bênção, como os heróis da Bíblia. Eles nunca perderam a batalha. Foram mais que vencedores em Cristo Jesus. Homens escolhidos para ser salvos, e não pega a visão, nosso Deus não falha. Ele chamou Abraão para uma grande missão, falou que multiplicaria sua descendência. Cumpriu porque Ele é fiel e Ele cumpriu. Abraão obedeceu, deixando os parentes seus. Foi um exemplo de fé em toda a sua existência. Sejam vocês uma bênção, como os heróis da Bíblia. Eles nunca perderam a batalha. Foram mais que vencedores em Cristo Jesus. Homens escolhidos para ser salvos, e não pega a visão, nosso Deus não falha. Isaac e Jacó, para a obra continuar, e as 12 tribos começam a se multiplicar. Nosso José, de escravo a governador, e através da sua fé Deus o fez vencedor. Sejam vocês uma bênção, como os heróis da Bíblia. Eles nunca perderam a batalha. Foram mais que vencedores em Cristo Jesus. Homens escolhidos para ser salvos, e não pega a visão, nosso Deus não falha.
Glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus não falha. Aleluia. Bom, nesse momento nós temos a participação do nosso querido João Luiz. Eu conheci o João em 2016, através da missionária Denise Elcade. Denise, no ano passado, ministrou para nós na conferência. E eu costumo dizer que nós tínhamos o Batista, o João Batista, que era a voz que clamava no deserto. E o João, ele tem um ministério incrível. Ele é a voz que clama nessa nação, sabe, pela questão indígena. E assim, eu louvo ao Senhor pela tua vida. Eu queria te convidar para vir aqui nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por você. Senhor, nós queremos louvar o teu nome nessa noite, ó Pai, pela vida do teu filho. Eu quero te agradecer porque ele é voz profética no Brasil, Pai. Eu quero louvar o teu nome porque tu tem levantado homens e mulheres de Deus para causas improváveis, aparentemente, mas ele tem se colocado na brecha. Usa a vida do teu filho, Pai, com autoridade nessa noite, que nós possamos internalizar tudo aquilo que nós vamos ouvir e que ainda, Senhor, possamos colocar em prática, de fato, o ID, Senhor, para que essa nação possa avançar. Abençoa, Senhor, tudo que vai ser feito, falado, ministrado através da vida do teu filho, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. É um prazer enorme estar aqui. A Kátia já tinha conversado comigo algumas vezes. Está dando para entender bem aí? E Deus escolheu o dia de hoje, né? E para mim é uma honra maravilhosa, porque hoje é um dia que eu amo, que é o dia da nossa nação, né? Independência. E a gente sabe o que o Brasil está passando. E essas 2 últimas semanas eu confesso que fiquei muito triste de ver o estado de coisas que se encontra essa nação, né? Injustiça que é feita com inocentes, né? E os que não são inocentes estão aí vivendo muito bem, né? Mas Deus é justo, já foi orado, já foi clamado aqui. Nós cremos na promessa de que Deus vai mudar essa nação, né? Que a justiça vai prevalecer nessa nação. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Guarapari, no Espírito Santo. Vivi quase a minha vida toda, eu sou capixaba, vivi quase a vida toda aqui no Rio, vim para cá com 2 anos de idade, meus pais com 6 filhinhos, né? Fomos morar em Madureira, e cresci no Rio de Janeiro, enfim, com 50 anos voltei para o Espírito Santo e fiquei trabalhando como missionário durante 3 anos, nesse trabalho que a gente vai compartilhar com vocês, até que fui chamado eu tinha feito um concurso público antes de voltar para o Espírito Santo, e aí eu fui chamado para tomar posse aqui no Rio de Janeiro, exatamente no momento que eu estava com vontade de voltar. Interessante, né? Eu vim visitar o Rio, falar do filme, fazer trabalhos no Rio, e já estava 3 anos fora, morava no Espírito Santo, tinha morado já em Brasília, fazendo o trabalho do infantídio, e um dia, aqui no Rio de Janeiro, estava no apartamento de um amigo meu, pastor, no Engenho Novo, e eu cheguei na varanda, era um lugar bem alto, olhei e me deu aquela saudade do Rio, aí eu orei, Senhor, se for tua vontade que eu volte, eis-me aqui. E voltei para o Espírito Santo. 4 meses depois, a missão que nos apoiava mandou a mensagem de Brasília dizendo, olha, a gente não pode mais renovar com vocês, porque a gente tem outras pessoas para ajudar também. E aí eu fui para a varanda, aprendi com um missionário entre os indígenas, peguei um prato vazio, fui para a minha varanda lá no Espírito Santo, em Guarapari, olhei para o céu, olhei para o mar e orei, Senhor, não sei o que fazer, me mostra o que fazer. Eu tenho compromissos, tenho que honrar meus compromissos, eu só vou te pedir uma coisa, é que o Senhor não me deixe ter medo.
porque o Senhor fez tanto milagre na minha vida, o Senhor me sustentou ao longo da minha vida, então eu não posso duvidar, então eu tenho medo de ter medo. E eu orei, não me deixa ter medo. Uma semana depois, eu estava no computador vendo meus e-mails lá, e apareceu um e-mail na caixa de spam, né? Eu dei uma olhada, achei que era um golpe, não dei muita bola, fechei o e-mail, fui fazer meus trabalhos. Era um e-mail de um lugar onde eu trabalho, é uma grande universidade pública no Rio de Janeiro. E aí, estou lá fazendo meus trabalhos, de repente, lembrei, veio na minha mente uma imagem, eu me vi numa sala de aula fazendo uma prova. Falei, mas que imagem estranha na minha mente. Aí, de repente, a imagem voltou, aí veio assim na minha mente, e-mail, vai lá ver o e-mail. Eu fui de novo, abri o e-mail, estava sendo chamado para o concurso público que eu tinha feito 6 anos antes. Uma semana depois que eu tinha orado na varanda. E resumindo, irmãos, Deus é fiel. Tomei posse com quase 7 anos depois do concurso, e era aqui que Deus me queria, né? E daqui a gente viaja, vai para outros lugares do Brasil, enfim. E é uma bênção. Então, eu queria que a gente lesse esse Salmo 33, 12 mesmo. Salmo 33, 12, que é o que está aqui, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para sua herança. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para sua herança. E lá em Apocalipse 7, de 9 a 12, Apocalipse 7, de 9 a 12, diz assim, fala de povos e nações também. Apocalipse 7, de 9 a 12. Depois, Apocalipse 7, 9 a 12. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas das mãos. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Uma bênção, né, irmãos? Todas as nações, tribos e povos. E eu, durante esses últimos anos, tenho trabalhado com nações, tribos e povos. Mas nações aqui do Brasil. Muita gente não sabe que o Brasil tem inúmeras nações dentro do Brasil. Inúmeros povos dentro do Brasil. Então, confirma isso aqui, ó, que está aqui. Né? De Salmos. São nações indígenas, povos indígenas, línguas indígenas. Existem inúmeras línguas diferentes, dialetos diferentes no Brasil. Eu trabalho com um documentário, a gente vai ver hoje o meu último documentário, para entrevistar alguns indígenas, eu tive que contar com a ajuda de tradutores, de intérpretes e missionários que estão lá pregando o Evangelho nessas tribos e nações e línguas diferentes, e aprendem a linguagem deles, o dialeto deles, e levam o Evangelho para eles, né? Então, eu trabalho com audiovisual, né? Durante anos eu fiz dublagem, não sei se alguns vão lembrar, eu dublava o Clube 700, não sei se alguém lembra, tem bastante tempo, né? Aquele programa americano de testemunhos, né? Que é exibido pela Vindi. E aí fui estudando, fiz curso, tá? E me tornei ator profissional. Eu gostava muito disso, eu tinha crescido dentro da Rede Globo. Meu pai trabalhou muitos anos na Globo, então eu vivia vendo aquelas gravações e tudo, e eu pensava, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Mas eu não era crente, minha família não era crente, todo mundo muito católico. E aí eu me tornei ator profissional, registrado, sindicalizado, enfim.
fazia esses trabalhos até que um dia o sonho da maioria dos atores do Brasil é trabalhar, fazer novela e filmes. E aí eu fui chamado para participar de uma novela, História de Amor. Muitos não devem lembrar. Está reprisando aí em algum lugar aí, mas um papel pequeno, mas era profissional, tinha que assinar um contrato para receber e tal, contracenar com atores famosos e tal. Eu fui, fiz a cena lá na Barra e tal, depois fui para o Projac pegar o dinheiro, assinar o contrato, coisa assim. Foi um papel simples e tal, mas tinha fala, contracenava. Quando eu voltei para o Projac, eu só estou falando por isso. Não é para dizer que eu fiz isso, fiz aquilo, não. É quando eu voltei para o Projac, estava lá dentro, mas me deu um aperto no peito tão grande. Eu não ouvi com os meus ouvidos, mas dentro de mim eu senti uma voz dizer, eu não quero você aqui. Se Deus quer outros lá, amém. Como atores, né, ou atrizes, eu não sei, mas Deus não me queria ali. Eu fiquei, meu Deus, mas eu lutei anos para estar aqui. Bom, Deus sabia todas as coisas. Entreguei na mão de Deus. Anos depois, eu estava num retiro espiritual na região dos lagos, sozinho numa casa, orando, buscando a Deus, jejuando, pedindo direção para a minha vida. Anos depois. Eu fiquei nesses anos trabalhando com evangelismo e aconselhamento, viajando pelo país, evangelizando com os irmãos, amigos, alguns estão aqui. E lendo um livro, Deus falou claramente ao meu coração, já tinha anos, acho que quase 10 anos depois desse episódio lá do Projac, Deus falou claramente ao meu coração que eu tinha um novo tempo na minha vida. E aí colocou no meu coração, e era o sonho que eu falei de criança, que era fazer a faculdade de cinema. Abriu todas as portas, fiz vestibular para uma universidade do Rio, passei, estudei, estava no último ano para me formar. Eu sempre amei missões e nunca imaginei ser missionário, mas ajudava missões, contribuía, orava. E tinha um casal que eu ajudava, que trabalhava com os indígenas no Amazonas. Eles vieram para o Rio e trouxeram um vídeo de presente para mim. E aí eu fiquei chocado com o que eu vi, que era a história de um vídeo sobre infanticídio, crianças sendo mortas ainda em aldeias brasileiras por causa de um costume de algumas tribos. Eu estava no último ano da faculdade de cinema e resolvi fazer o meu trabalho de conclusão do curso sobre infanticídio. E aí fiz o TCC, que chama, né, o trabalho de conclusão do curso, entrevistei líderes indígenas, missionários que trabalhavam nessa área, e tirei uma nota muito boa, mas o mais interessante é que eu fui convidado por uma missionária para conhecer o trabalho deles em Brasília, que eles salvavam crianças dessas tribos que ainda matavam as crianças, e eles, depois eu vou falar das fotos, eles ajudavam as famílias também. E o que aconteceu? Eu fui lá em Brasília, conheci, e eles pediram para levar a câmera, comecei a filmar lá as histórias para ajudar no apadrinhamento, para levantar recursos para ajudar aquelas famílias. E ali começou o meu trabalho. O que me tocou profundamente foi Provérbios, eu quero ler Provérbios 27, 24, 11, foi o que me tocou para entrar nessa área. Antes de entrar na faculdade, eu falei para Deus, eu disse, Senhor, o Senhor quer mesmo que eu entre? E eu quero consagrar a Ti para fazer a Tua vontade, eu só quero fazer o que o Senhor quiser. Deus trata a gente, né? Antes eu queria ser famoso, ter dinheiro, mas depois não, eu queria, Senhor, e aí estou fazendo o que Deus quer, trabalho missionário, documentário, vou para a tribo, subo na árvore, como biju desse tamanho, tapioca, subo em árvore, não parece, mas subo, tem marca-passo, mas subo em árvore. Provérbios 24, 11 diz assim, livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Essa passagem tocou profundamente meu coração. E a outra também, em Provérbios 31, 8, diz o seguinte, abre a boca a favor do mudo pelo direito de todos os que se acham desamparados, aquelas crianças eram desamparadas. Abre a boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Eu fui para lá e comecei a fazer a filmagem, pegava meus equipamentos, metade das minhas férias eu dava para esse trabalho, para ir me meter com indígena e ver onça pelo caminho, e correr risco, ser ameaçado por gente ligada a instituições que dizem no Brasil que protegem os indígenas. Eu tenho
minhas dúvidas. E eu queria passar rapidinho aqui, ver se pode... Ver se é para aí que aponta, né? Esse irmão é um indígena, Renato Sanumar, já salvou mais de 100 crianças do infanticídio em tribos. Vocês estão vendo? Está vendo aqui, né? Está vendo? Tribos, povos, línguas, nações. Esse homem é uma bênção, é um pastor. Nações dentro do Brasil. Vocês não sabiam disso, né? Ele está lá. É servo de Deus. Eu conheci vários. Alguns pajés estão se convertendo. Vou tentar achar uma foto rapidinho aqui. Olha aqui. Isso aí em Canarana, perto do Xingu. Um casal que teve o bebezinho, porque ela nasceu desse jeito, com um probleminha na mão. Se eles estivessem na tribo, eles iam matar a criança. A etnia deles pratica o infanticídio. Mas como eles estavam no hospital, eles abandonaram a filhinha. Só por isso. E quem estava na fila, no Rio Grande do Sul, esperando para adotar qualquer criança? Um pastor. É a mão do pastor segurando a mãozinha dela. Irmãos. Depois de 3 anos, pegaram a criança com 3 ou 4 dias. Depois de 3... Eu vou falar, não tenho medo, não. Pode fazer o que quiser. A Bíblia diz que, como é que tem um versículo que fala que haverá de sofrer perseguições todo aquele que quer, meu Deus, que se servir a Deus piedosamente, haverá de sofrer perseguições, né? Então, amém, se vier, veio. Mas depois de 3 anos, eles, um bebezinho de 2, 3 dias, cuidando da filha deles, não é filha? Com 3 anos, quantas noites em claro, dando medicamento. Aí a organização que cuida de indígena ligou: nós vamos tirar a criança de vocês, porque é melhor que ela esteja entre os indígenas. Vai para um lugar, eles quase morreram, né? Mas lutaram na justiça e conseguiram, e estão com a criança. É uma adolescente agora. Aí eu estava filmando, que eu depois vou falar de uma lei, lá no ministério, né? Em Brasília. Meu amigo Kilvio, enfermeiro, foi chamado para cuidar de uma criança. Como enfermeiro, lá em Roraima, eu conheço Roraima, fui pela tribo Yanomamis. Existe muito infanticídio entre os Yanomamis. E aí, um casal levou o filhinho, que é ele, para a capital para fazer um tratamento, porque ele tinha um probleminha de saúde. Quando voltou de avião para a tribo, o piloto recebeu a ordem de não parar na primeira tribo, porque ele tinha que entregar um material numa tribo e depois levar o casal e o filhinho para outra tribo. As 2 tribos eram inimigas. E aí, o piloto desobedeceu a ordem e parou na primeira tribo para entregar o material. E as tribos eram inimigas. E aí, o que aconteceu? Os indígenas ouviram pelo rádio que o avião estava parando e que tinha um casal lá. Eles estavam precisando de mulheres, estava faltando mulher na tribo. Eles foram lá, desculpa que eu vou falar, mas é verdade, é pesado, mas é. Tiraram o casal e a criança do avião, pequenininho o avião, mataram o pai, bateram nele, mataram, pegaram a criança, jogaram em cima e levaram a mulher. Sumiu, foi embora. E a criança ficou abandonada. E o Kilvio, o enfermeiro, ele começou a cuidar dessa criança e adotou essa criança. É filho dele. Filho que ele ama. Olha lá, a mãe da criança. Kilvio era solteiro, depois Deus mandou a mãe. Que bênção. Aí, ó, olha que lindo. Olha, vocês vão ver como ele estava quando o Kilvio pegou ele. Dá para acreditar? Sabe o que acontece, irmãos? Eu não vim aqui para falar mal de indígena. Mas chega de ficar pensando que o indígena só vive assim, ó, na árvore, achando linda a natureza. Alguns líderes indígenas me disseram o seguinte: não existe diferença entre nós e vocês. Nós matamos uns aos outros, nós roubamos. E líder, eu tenho gravado isso, não estou mentindo, não estou enganando, não estou inventando. Mas é para ter raiva do indígena? Não, é para orar pelo indígena. Quantos deles são servos de Deus, estão salvando crianças? Quantos deles se converteram? Tem que correr. Eu filmando, né? Filmando aí também a Índia. Damares,
criou, onde eu filmei, a Etni. Ela é uma lutadora, senadora da Maris Alves, né, nessa área. Aí na casa dela, tomando café. A primeira pessoa que viu o documentário que vocês vão ver foi na casa dela, que a gente exibiu, lá em Brasília, né? Ia ser morta, e a mãe dela fugiu da tribo. A mãe dela é essa que eu estou filmando ali. Fugiu da tribo, para não matar a filhinha. A mãe dela hoje é missionária da Jocum, e prega o evangelho. Moadi, isso eu em cima do telhado lá. Pastor, Elite Cuna, servo de Deus, lá no alto, lá em cima, já virando a curva lá do Brasil. E está vendo aquele índiozinho ali do lado dele? Vocês vão ver ele tocando flauta no filme. Eu já vou terminar para ver o filme. Desculpa falar tanto. Aquele índiozinho ali era adolescente. Está vendo? Meu amigo, querido. Ele tocou flauta, vocês vão ver. Ele ajudava a salvar criança. Trabalhava com os missionários. 15 anos trabalhando com missionários. Leandro. Só que eu não sabia. O Leandro não era convertido. Eu achava que ele era convertido. 15 anos ajudando a salvar a criança. O ano passado, o Leandro foi levar um grupo de missionários. Foi traduzir a eles, na etnia dele, eu não vou dizer qual é. Até por questão de proteção mesmo, né? Para alguns é importante. E na hora dos missionários orarem na língua deles, ele estava 15 anos ajudando os missionários. Para mim, ele já era cristão convertido. Eu não imaginei que não fosse. Os missionários oraram e ele falou assim: eu posso fazer uma oração também na minha língua? Aí eles disseram: pode. O Leandro orou na língua dele. E o Leandro disse que Deus falou com ele que era para ele viver como os missionários. Ele aceitou a Cristo na hora. E ele está na Jocum, estudando tradução da Bíblia. Com a família dele, ele casou e tem 3 filhas. 3 filhinhas. Irmãos, é muita história, vou ter que correr aqui. Já passei do tempo que eu falei com a Kátia. Isso aí é o casal que vocês vão ver do filme. A missionária, que não era crente, quando salvou a filhinha dela, fugiu da tribo. Agora tem 3 filhos. Essa vocês vão ver no cartaz do filme. Bom, isso é terrível demais, não vou falar. Esse é o Leandro agora. Irmãos, a última coisa que eu vou ler aqui em Salmos. Salmo 139, todo mundo conhece. Versículos 13 e 14. Salmo 139, versículos 13 e 14. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. É por isso que a gente não aceita o aborto, nem o infanticídio, que isso é assassinato. É por isso que Deus me dá graça. Não foi eu que escolhi fazer isso. As pessoas falam: mas como que você foi? Não, eu não fui, eu fui. Não tem isso, né? Eu fui. Jesus me jogou lá no meio. É uma honra para mim, eu sou feliz fazendo isso. Quero fazer o outro documentário sobre aborto e vários outros. Não só sobre infanticídio, vamos lutar para levantar recursos para fazer a parte 2 agora, desse que vocês vão ver. Eu já tenho mais metade de um filme desse gravado, e temos outros casos chocantes para fazer. Então, eu queria agradecer a oportunidade. Vamos ver o documentário e depois eu volto só para terminar. Pode ser? Amém, meus irmãos. Muito obrigado mais uma vez por essa honra de poder estar exibindo esse trabalho. Deus sabe, irmãos, a luta que foi para fazer esse filme. Sem patrocínio do governo, graças a Deus. Sem patrocínio, se vier, amém. Mas eu não vou negociar nossos valores. Se quiser, vem, dá dinheiro. Se quiser, vem. Pode dar. Eu tenho lá carta lá na Ancine, registro não sei de quê. Se quiser dar, mas não vou negociar os valores. É a Bíblia, é a vida. Então, esse filme foi feito com a colaboração de vários irmãos, e alguns estão aqui. Amém, irmãos? Kátia, irmã, outros. Oração de irmãos aqui intercedendo anos,
pessoas daqui da igreja intercederam anos por o trabalho que vocês vão ver e contribuíram também. Deus abençoe. Pode colocar, por favor, o filme. Hadaoni. Televisão ganha ni. Cucu. Não. Tá com vergonha. Quer comer o bolo? Quer comer o bolo e de cozinhar? A ATNI é uma organização social sem fins lucrativos. Foi criada em 2006 aqui em Brasília por um grupo de pessoas preocupadas com a questão da sobrevivência das crianças indígenas em situação de risco. Então, a ATNI é formada por líderes indígenas preocupados com essa causa, por antropólogos, linguistas, missionários, pessoas de vários setores da sociedade que estão comprometidas com o bem-estar da criança indígena, com a dignidade da criança indígena. Beijinho nela, cadê o beijinho da sua amiga? Beijinho, querendo beijinho na Racani, beijinho. Ai, 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 ai. Eu nasci na tribo Suruahá, uma tribo semi-isolada e bem distante no Amazonas. Quando eu nasci, a minha mãe me chamou de Racani, porque eu era muito alegre. Mas o nome Racani também me lembra todo o sofrimento que eu vivi. Eu quase fui morta. Anos depois, eu fui morar no Havaí, onde fiz amigos maravilhosos entre os nativos. Eles gostaram muito de mim e começaram a me chamar de Kanani. Eu amei esse nome. Ele faz parte da minha vitória, da minha nova história de vida. Kanani. Kanani significa a beleza de Deus. O que você gosta de fazer? Ouvir música, assistir filme, só isso. Como é o nome da tua colega? Sheila, ela é da tribo Camaiurá. Suruahá.
A Hakani nasceu na aldeia Suruahá. Ela é filha de um casal que era um dos casais mais importantes da aldeia. O pai era um grande caçador, a mãe era uma mulher muito bonita, muito respeitada, muito querida pela tribo. E quando a Hakani nasceu, eles já tinham 3 irmãos, ela já tinha 4 irmãos, todos meninos. 3 meninos perfeitamente saudáveis e um menino que tinha uma dificuldade de motor, ele não andava, ele não falava, era um Niauí. Então a Hakani nasceu, foi a 5ª filha, foi muito amada, muito querida pelos pais, muito querida pela mãe. Só que com o passar do tempo perceberam que ela tinha o mesmo problema do irmão. Quer dizer, ela também não desenvolvia como as outras crianças. Então ela não andou, não falou. Então a pressão da comunidade sobre a família foi muito grande, porque os Suruahá não aceitam nenhum tipo de deficiência. E a família agora tinha 2 filhos deficientes. Então aquela pressão velada, mas aqueles rumores sobre a origem daquelas crianças, que não eram crianças perfeitas, que não tinham alma, e a pressão para que elas fossem sacrificadas. Quando a Hakani estava com cerca de 2 anos e meio, os pais se suicidaram. O pai e a mãe tomaram veneno e se suicidaram no mesmo dia, deixando os 5 filhos órfãos. 4 meninos e uma menina, né? Um menino deficiente e uma menina deficiente também. Pouco depois do sepultamento dos pais, nós não estávamos na aldeia, então quando voltamos, nós ouvimos o relato dos índios. O irmão mais velho tinha enterrado o Niauí. O enterro bateu na cabeça do Niauí com a faca, o Niauí desmaiou, aí colocaram o Niauí no buraco e jogaram terra. E eles estavam fazendo a mesma coisa com a Hakani, só que a Hakani chorou muito, então eles tiraram a Hakani do buraco. E aí a Hakani sobreviveu, ela tinha 2 anos e meio nessa época. Bateram nela, então o irmão primeiro com um facão, ela tem até hoje marca aqui no rosto, marca na cabeça, porque eles bateram com o facão e ela desmaiou também. Mas só que ela acordou, então ela acordou e gritou. Então ela escapou de ser enterrada justamente por isso, porque ela acordou e gritou. Então ela sobreviveu, mas ela passou por muito sofrimento. O avô flechou, todos os adultos que passavam por ela, que viam ela jogada no chão naquele estado, batiam, cuspiam, xingavam. Ela tem marcas de facada nas costas, que davam muita facada aqui nas costas dela, queimavam as pernas dela. Então, assim, foram 3 anos de muito sofrimento. Ela ficava na beirinha da maloca, assim, ela não podia ficar dentro, ela não tinha rede. Então, ela ficava, a maior parte do tempo, era sentada na beira do fogo ali. Até para dormir de noite, só no meio da noite é que o irmãozinho dela, Bibi, pegava às vezes e colocava na rede junto com ele, que também era uma redinha toda rasgada, toda furada, porque ele não tinha mais pai nem mãe, ele era órfão. Então nem ele tinha condições de cuidar dela direito, mas ele fazia o que ele podia. Então foram 3 anos de abandono total. Nesses 3 anos ela não cresceu nada, então ela não se desenvolveu, ela quase não comia, só lixo, o resto, coisa que o Bibi conseguia catar para dar para ela. Então, assim, foi um milagre mesmo que a Hakani conseguiu sobreviver doente e com tantos maus tratos, com tantas agressões, ela conseguiu sobreviver por 3 anos nessa situação. À medida que ele foi crescendo, se tornando já um adolescente, aí as pessoas diziam para ele que por que ele ficava carregando aquela coisa, né, que não tinha valor nenhum, e que ele ia ser um homem igual ao pai dele, matador de anta, importante, né? Então, para ele largar aquela coisa e ser alguém na vida, né? Então, mais ou menos nessa época, a Hakani estava muito doente, estava muito mal. Eles saíram para um acampamento de pesca e ele que carregava sempre a Hakani, né? Aí ele acabou deixando na casa onde a gente estava a Hakani e foi pescar, né? Então, nesse momento, quando ele largou a Hakani lá onde nós estávamos, eu fui lá, peguei a Hakani, falei com os avós, né?
com a avó dela, né? E com os outros irmãos que estavam lá, se ninguém ia cuidar dela, né? Então o que eles disseram é que não, que ninguém ia cuidar e que o Bibi também não ia cuidar, ele largou ela lá. Aí nós começamos a cuidar dela, então com a permissão de todo mundo lá dentro, né? E quando o Bibi retornou da pescaria, nós perguntamos para ele se ele ia continuar cuidando da irmã dele. Aí ele disse que não e que ele estava dando ela pra gente. Fica para vocês, eu não quero mais não. Por causa disso, então, nós começamos a cuidar dela e trouxemos Hakani para a cidade, e o tratamento e tudo mais, né? O artigo 8, número 2 da Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, afirma que os costumes devem ser preservados, desde que em conformidade com os direitos humanos. Ele diz o seguinte: esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e instituições próprias, desde que eles não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional, nem com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Sempre que for necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para se solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação deste princípio. Quando o Bibi trouxe a Hakani para nós, ela tinha 5 anos e meio, pesava mais ou menos uns 7 quilos, magra, só pele e osso, uma barriga bem grande, inchada, aquela barriga distendida, feridas pelo corpo inteiro, toda suja, preta, assim, aquela crosta preta na pele dela, assim, o cabelo, a cabeça cheia de feridas, umas partes com cabelo, umas partes sem cabelo, um estado assim terrível, sabe? Dava muita pena de ver a Hakani, com quase 6 anos, daquele tamanho de um bebezinho, 69 centímetros era o tamanho dela, tamanho de um bebezinho, assim. Então nós começamos a cuidar na aldeia mesmo, primeiro, porque a gente precisava de uma autorização para sair da aldeia com ela. Mesmo que ela estava morrendo, sem autorização a gente não podia sair. Então nós tivemos que ir por quase um mês, através do rádio, tentando uma autorização da FUNASA para conseguir retirar a Hakani da aldeia. Durante esse mês a gente cuidava como podia, fomos tentando alimentá-la aos pouquinhos, tentando mantê-la pelo menos limpa e viva para conseguir chegar na cidade e descobrir o que ela tinha. Porque nessa época nós nem sabíamos ainda qual era a doença, qual era o problema da Hakani. E ela não tinha reação nenhuma, o rosto dela era totalmente duro, ela não sorria, ela não olhava para a gente nos olhos, então a impressão que a gente tinha é que ela tinha algum problema mental muito sério. Porque além de não andar e não falar, o rosto dela era totalmente duro, totalmente sem reação, né? Só que a gente continuou cuidando, continuou dando amor enquanto a gente aguardava uma posição da FUNASA. E naquele tempo todo mundo chamava Hakani de Djeweker, ninguém chamava de Hakani. O nome que a mãe tinha dado, eles tinham parado de usar quando a mãe morreu. Então chamavam só de Djeweker, que significa pequena, né? E ela não tinha reação nenhuma quando a gente falava o nome dela. Aí eu lembro que um dia eu estava cuidando dela assim, e ela nem olhava para mim, e eu me lembrei da mãe dela, quando ela era bebezinho, a mãe falando, eu vou chamá-la de Hakani, porque ela é muito alegre, né? Aí nessa hora eu olhei para ela e falei, Hakani? Aí pela primeira vez ela olhou para mim e deu um sorriso. Foi o primeiro sorriso dela, foi quando eu falei o nome dela. Aí eu falei, então você é Hakani, você não é Djeweker, agora eu só vou te chamar de Hakani. Aí foi nesse momento que a gente percebeu que ela começou a interagir com a gente de verdade, a hora que a gente começou a usar o nome verdadeiro dela, né? E aí finalmente, depois de um mês, a FUNASA autorizou, né? A FUNAI autorizou e nós conseguimos sair da aldeia com ela.
Na cidade foi que descobriram que ela tinha hipotireoidismo, que é uma doença que seria facilmente tratada. Ela não teria nenhuma sequela se tivesse descoberto quando era pequenininha. Agora, com quase 6 anos, ela já tinha assim, danos que eram irreversíveis. Mas mesmo assim, nós começamos o tratamento. A Hakani começou a reagir, crescer rápido. Crescia 2 centímetros às vezes por mês. Muito rápido, começou a desenvolver. Em pouco tempo ela estava andando, estava falando, estava feliz, muita vontade de viver que ela tinha, muita vontade de aprender. Então a reação da Hakani, a resposta dela ao tratamento, o amor, foi assim fantástica, né? Chegando em Porto Velho, a gente conseguiu o atendimento com um médico particular, né, que se ofereceu a cuidar dela, um endocrinologista infantil, né? Então se dispôs a cuidar dela gratuitamente, né? Ele encaminhou ela para Ribeirão Preto, que ele tinha feito a residência dele em Ribeirão Preto, né? Conhecia o pessoal de lá, então explicou o caso para o hospital lá em Ribeirão Preto, Hospital das Clínicas da USP em Ribeirão Preto, e eles disseram que receberiam a Hakani sem problema, para estudar direitinho o problema dela e tentar descobrir realmente a causa do hipotireoidismo e todas essas coisas. Nós fomos até a Funasa pedir uma autorização, né? Aí a Funasa disse que isso não era possível, né? Porque só iria, né? A Funasa não teria como dar esse documento porque ela não estava sendo encaminhada pela Funasa. Era um médico particular encaminhando para uma instituição com a qual a Funasa não tinha nenhuma ligação, nenhum convênio, né? Então ela não teria como autorizar essa viagem e nem cobrir os gastos dessa viagem, né? Então a gente disse, mas a gente quer uma autorização, os gastos a gente pode até cobrir, né? Eles falaram, não, então vocês têm que ir à FUNAI. Então nós fomos até a FUNAI e a FUNAI disse que não era com eles, porque era tratamento de saúde, então que nós retornássemos à Funasa. Aí retornamos à Funasa de novo, eles disseram então que não poderiam fazer nada. A única coisa que eles poderiam fazer é a gente assinar um documento dizendo que nós estávamos assumindo total responsabilidade pelo tratamento da Hakani. Então nós fizemos isso, mas isso não nos dava ainda também, legalmente falando, o direito de viajar com ela, né? Foi aí então que nós pensamos em ir até a infância da juventude e falar com o juiz e pedir para ele uma autorização para a gente viajar com a Hakani, né? E então, chegando lá, nós explicamos a situação, né? E aí, nesse momento que o juiz perguntou para a gente sobre essa questão, qual é o futuro dessa criança, né? O que vocês esperam dessa criança? Ela pode voltar para a aldeia? A gente falou, eu acho que não pode voltar para a aldeia, porque não tem ninguém que cuide dela. Aí ele disse, e vocês já tentaram pensar em adotá-la? Aí, para nossa surpresa, né, a gente falou, bom, é possível? Nós perguntamos para ele, né? Ele falou, a gente pode tentar, né? Então, aí, a partir daí, então, ele começou com esse processo de adoção. A gente saiu com ela em dezembro de 2000. Os papéis de adoção saíram em 2005. Foi uma batalha muito grande, né? O juiz, ele tentou entrar em contato com a FUNAI várias vezes, porque ele precisava de uma posição da FUNAI como órgão tutor, né? E a FUNAI nunca se pronunciava. O que eles precisavam da FUNAI era pelo menos um documento confirmando que os pais da Hakani tinham morrido, para que ela pudesse ser adotada, e nem isso a FUNAI dava. Então, o que a gente tinha era um controle de vacinação que a Funasa tinha, que era no ano os nomes dos pais estavam, no outro ano os nomes dos pais não estavam, né? Então constava como óbito, mas não tinha nenhum documento dizendo que um atestado de óbito dos pais, né? Na época tinha uma família, né, Suruahá lá em Porto Velho fazendo tratamento de saúde.
Então ele aceitou o depoimento dessas famílias, dizendo que os pais da Racani tinham falecido e tudo, né? E juntou isso ao processo. E como a FUNAI não se manifestava, então ele nos disse assim que ele entendia que a Racani era uma criança, né? Não importava se era indígena ou não, mas ela era uma criança e que ele ia tratá-la como uma criança. E ele explicou pra gente que o processo funcionou dessa forma. Uma criança que o pai fica 3, 4, 5 anos sem se manifestar, sem cuidar dela, ela é considerada abandonada e o Estado, então, entrega essa criança para adoção. Então, ele considerou a mesma coisa. A Racani, como índia, era tutelada pela FUNAI e a FUNAI tinha abandonado, porque não se manifestou em nenhum momento sobre o futuro dela. Então, na verdade, como criança abandonada, ele deu a adoção para a gente. A Convenção sobre os Direitos da Criança, no seu artigo 24, número 3, afirma: os Estados partes adotarão todas as medidas eficazes e adequadas para abolir práticas tradicionais que sejam prejudiciais à saúde da criança. E o artigo 7 do capítulo 1 do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Olha essa mulher. Mulher? Cadê? Essa mulher branca. Mulher. E até a criação da Tini, o assunto do infanticídio era um assunto que não era tocado, não era falado, era considerado um tabu. Ninguém gostava de tocar nesse assunto com medo das implicações. E a Tini decidiu então tomar uma postura bem aberta e bem proativa no sentido de falar, no sentido de trazer o assunto para o debate da sociedade, de trazer o assunto para o debate nas comunidades indígenas e criar um ambiente para que esse assunto saia daquela condição de tabu e de que venha para a luz, porque enquanto não é trazido à luz, o problema não pode ser resolvido. Então a missão da Tini é reduzir a mortalidade infantil nas comunidades indígenas através da educação, através da conscientização em direitos humanos e também através do apoio assistencial às famílias que têm alguma criança em situação de risco. A Constituição Federal Brasileira, no artigo 227, afirma: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Você quer o quê? Você já pode se servir, tá? Maior, né? Vamos pra onde? Vamos pra escola. Ele tá de Eu vou de moto, pode ir embora. Vamos pra escola. Quem quer ir comigo? Sheila vai pra escola também? A gente desejou criar um movimento
que desse voz a essas comunidades, desse voz especialmente às mães, que são as mais vulneráveis e que sofrem mais quando tem que sacrificar uma criança ou abandonar uma criança. E o desejo da ATNI, da organização, é dar voz a essas mulheres para que elas tenham como expressar o desejo delas. E o desejo delas, invariavelmente, é que as crianças tenham a oportunidade de viver. Sempre houve aquela mulher, aquele homem, aquele pai de gêmeos que, mesmo indo contra a tendência da cultura, decidiam criar seus filhos. Só que essas pessoas eram discriminadas, muitas vezes elas tinham que abandonar a tribo. Então, o desejo da ATNI é amplificar a voz desse dissidente, desse que não aceita a prática do infanticídio e deseja um futuro diferente para suas crianças. Até hoje, poucos tiveram coragem de se manifestar, mas através do trabalho da ATNI, eles estão começando a falar e as próprias aldeias estão começando a discutir a questão abertamente em reuniões e a buscar alternativas para esse problema. Para salvar seus filhos gêmeos, o cacique Tabata Coicuro deixou sua aldeia no Parque Indígena do Xingu em 2005 e foi morar na cidade de Canarana, no Mato Grosso. Por ser filho de mãe solteira, Amalé foi enterrado assim que nasceu, na tribo Camaiurá, no Alto Xingu. A índia Camiru Camaiurá soube e conseguiu desenterrá-lo 2 horas depois. Ela cuidou dele, buscou tratamento médico na cidade e o adotou. Eu gosto mais das vacas. Porque eles têm leite. A Lélia vai ser do nosso tempo e a Camila vai ser do nosso tempo e a Camila e a Lélia vão ser goleiro. Ele molhou o cabelo dele. Dele? Pronto. Cadê os copos? Cadê os copos? Aqui dentro. Já acabou a água. Hoje, Amalé tem 17 anos. É um menino inteligente, está concluindo o ensino médio, gosta muito de esportes e ama futebol. Oi, meu nome é Kanani e eu sou indígena e eu quero fazer o pedido do Congresso Nacional que, por favor, aprovem a Lei Moadi. Muitas crianças estão morrendo e elas precisam ser salvas. E eu quero que salvem. E não tem jeito de vocês falarem não, que eu estava lá. Eu sou sobrevivente, meu irmão não sobreviveu. Vamos aprovar essa lei logo. Muito obrigada. As crianças indígenas agradecem muito. Muito feliz. Meu nome é Moadi Suruahá. O projeto de lei 1057, de 2007, foi batizado de Lei Moadi, em homenagem à coragem da indígena Moadi Suruahá. Pela tradição do seu povo, ela deveria ter sacrificado sua filha Ganani, que nasceu com paralisia cerebral. Mas Moadi enfrentou não só os costumes de sua sociedade, mas toda a burocracia da sociedade nacional para garantir a vida e o tratamento médico de sua filha. Como que a onça faz? Faz. O barulho da onça. Faz. É assim? É. E o macaco, como ele faz? Quando o projeto de lei foi encaminhado da Câmara para o Senado, tornou-se o PLC 119/2015 e houve uma ampliação no rol de proteção, incluindo o combate à violência contra a mulher indígena, adolescentes, indígenas com deficiência e idosos. A Lei Moadi, se aprovada, vai garantir que os direitos das crianças indígenas sejam protegidos com prioridade absoluta, como preconizam a Constituição Brasileira,
o Estatuto da Criança e do Adolescente e todos os acordos internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. A cabeça tá aí. Botou o pé pra cá também. Cuidado. Puxa muito não, senão... Tá dura essa terra. Chama a ambulância. Chama a ambulância aí, já. Chama a ambulância. Já avisa o hospital. Tá toda quebrada a criança. Acredita? O menino tá lá na cozinha. Não tá em pé, ó. O rosto dela tá lá, tá vendo? Tá o rosto dela. Vamos tentar tirar o rosto dela de cá. Chamou aí? Aonde foi que eu... Liga 1660. 1660. Calma aí. Peraí, tira a mão dele, senão nós não vamos tirar. Vou puxar. Vai sair. Saiu. Acho que a gente podia até levar logo. Vamos levar. Vamos levar logo. Vamos levar, mano. Vamos levar. Bora. Já vai lá, Henrique. Vai lá, Henrique. Em 2008, Kanani teve uma experiência inesquecível. Ela reencontrou-se com seu irmão Bibi, que a salvou e cuidou dela na aldeia até entregá-la ao casal Edson e Márcia. Desde 2010, Kanani Hakani vive com seus pais Edson e Márcia Suzuki nos Estados Unidos, onde conseguiram asilo político. Ela está muito bem, ela está muito feliz, alegre, ativa, está sempre inventando coisas novas. Ela tem muita imaginação, gosta de viajar, gosta de desenhar. Gosta muito de música, passa horas ouvindo música. Baby, baby, oh, why, baby, 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 no, why, baby, 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 oh, that you don't with my mind. Kanani Suzuki. And Kufana Zemsky. Welcome to the classes of Miss Lauren Applebaum and Miss Yana Weiss. Mr. Yana Weiss.
Eu sei que toca, muita gente chora, como eu, quando soube disso. No último ano da faculdade, eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Deus te deu dons, Deus te deu vocação. Durante muito tempo eu achei que não podia mexer com vídeo, com nada disso, que era tudo errado, né? Mas eu fui ensinado um pouquinho errado, mas eu também distorci algumas coisas. Mas um dia, como eu falei, estava num retiro e Deus falou, vai. Eu entendi que Deus dá dons e talentos, era o que eu queria aqui ler. Tiago 1,17, que diz assim, Tiago 1,17. Eita, estou com dificuldade de achar aqui. Achei, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém, irmãos? Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias nas suas criaturas. Se Deus te deu dom, se Deus te deu talento, não enterra não. Às vezes tem que fazer um sacrifício. Ficar lá 4, 5 anos dentro de uma faculdade ou em outro lugar, mas Deus dá graça, né? Ele chama, Ele capacita. Eu não tenho condições nenhuma, não tenho dinheiro, não tenho nada. A minha última câmera, que eu filmei isso tudo, acabou, quebrou, era de fita ainda, está parada e virou museu lá em casa, na sala, enfeite. Mas eu sei que creio que Deus vai me dizer, Ele quer que eu faça a segunda parte. E outros filmes que falem de vida, Ele é dono do ouro da prata. Agora, uma coisa eu queria fazer, para terminar, assim. Primeiro eu queria perguntar assim, quantas pessoas foram tocadas? Não para me agradar, não. Você foi tocado por essa situação? Não é pelo meu filme, não, é por essa situação. É triste, não é, irmãos? Queria perguntar, quantos aqui sabiam que isso existe? Muito, assim, poucas pessoas, né? Às vezes ouve uma coisa ou outra, mas a maioria não sabe. A maioria não sabe. Agora, a gente, depois que sabe, tem que fazer alguma coisa, né? Eu queria ler uma frase do Dietrich Bonhoeffer, que é aquele jovem alemão que foi enforcado com 34 anos, porque ele lutou contra o nazismo. Ele era crente de verdade. Ele lutou contra o nazismo. Ele falou o seguinte, o silêncio diante do mal é o próprio mal. Deus não nos terá por inocentes. Não falar é falar. Não agir é agir.
Vou repetir. O silêncio diante do mal é o próprio mal. Então, não se omita. Eu não sabia direito o que fazer, mas eu pensei, poxa, eu posso filmar. Eu aprendi a filmar. Fiz curso na faculdade, fiz curso de câmera no Senac, aprendi a fotografar. Então, eu posso fazer isso. Deus não nos terá por inocentes, se nós nos omitirmos. Amém, irmãos? Então, orem pela nossa vida, orem por essas crianças. Eu não sei se poderia levantar um clamor agora. Alguém da própria igreja, não sei se... Amém. Levantar um clamor, irmãos, porque... ok. Porque tem crianças, e esse momento a gente está aqui, é triste ver um filme, a gente está batendo palma antes, estava cantando, feliz, alegre, mas tem criança morrendo, certamente. Tem várias tribos que ainda praticam isso. Não fique com raiva dos indígenas, saia com raiva, não. Ora, o Deus desse século cegou o entendimento, para que não vejam a verdade. Se Deus abriu o nosso entendimento, eu não tenho mérito nenhum. Foi tudo pela graça de misericórdia de Deus na minha vida e na tua vida. Vou pedir também que o pastor ore pelo projeto de lei que foi falado, não foi falado do projeto de lei ali, o nome é da Moadi, né, que é aquela que salvou a criança, a filha dela. Ele está na gaveta do senador Marcos Rogério, que é um senador conservador, e vou tentar fazer contato com ele para entrevistá-lo para o próximo, para a última parte, na segunda parte. Então, essa lei, se ela for aprovada, vai ser importante, porque em vez de missionário ser acusado de sequestro, de raptar criança, vocês sabiam disso? Eu falei, né? Aquele casal foi acusado disso, salvando criança. Essa lei, se aprovada, ela vai honrar essas pessoas. Ela vai obrigar, exigir que qualquer pessoa que souber que uma criança vai ser morta em alguma aldeia, em qualquer lugar, e às vezes até na cidade de Canarana, aquela última cena que vocês viram da bebezinha desenterrada, é em Canarana, eu estive lá, perto do Xingu. É uma cidade, não mora só indígena lá. Então vamos orar para que Deus use, para que esse projeto seja aprovado também. Peço que orem pela minha vida, pela minha saúde. Tenho algumas limitações, mas Deus está no controle, né? E não temos mais equipamentos, precisamos de comprar equipamento novo, não é fácil, equipamento profissional é caro, uma câmera R$20 mil, enfim. Mas Deus é dono da prata, eu sei disso. Ele sempre mandou, né? E quando Ele quer, Ele providencia os meios de graça, né? Quando Ele tem a obra. E eu sempre esqueço, mas o Jorge me lembrou, nós estamos lá com quadros que a gente faz, com as fotos que eu faço pelo país, fotografias, com mensagens. Se você quiser ajudar a gente, tem um material lá do projeto. Se você quiser receber algumas informações nossas, a gente não enche a caixa do WhatsApp, não. Mas se você quiser dar o nome, e-mail, o WhatsApp, a gente vai mandar regularmente para você informação, para você estar orando, enfim, sabendo do que está acontecendo. Amém, irmãos? Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Kátia, obrigado pela confiança, viu? Pela amizade. Todos os pastores e irmãos aqui, enfim, pastores, todo mundo. Deus abençoe a vida de vocês por terem essa visão e terem aberto a porta para se falar desse tema, porque pouca gente quer falar disso. Infelizmente, até no nosso meio. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Eu lamento esse vídeo não poder ser apresentado amanhã com a igreja lotada. Na verdade, a gente tem que colocar isso para fora. Tem que falar. Podemos? Então, se o pastor me autoriza, eu vou promover um culto para a gente falar sobre essas verdades, que quando eu me posiciono, vocês acham que eu sou bolsonarista, que eu sou conservador, que eu sou de direita. Irmãos, não é direita e esquerda, é contra principados e potestades. O que vocês viram ali é principados e potestades. Não é só uma questão cultural de sepultar uma criança viva, de matar a criança que nasceu deficiente. São esses órgãos chamados FUNAI, FUNASA, que durante muitas décadas a gente achava que era uma coisa boazinha, que a intenção foi boa, que o negócio funciona. Não funciona nada, irmãos. Funciona nada. Você vê a dificuldade que é para adotar uma criança indígena. Você vê o quanto eles dificultam as coisas, porque quanto mais dificultar,
mais dinheiro rola nos bastidores, mais investimento, mais... Deixa eu ficar quieto, vamos ficar de pé, vamos orar, irmãos. É sério, o negócio é muito sério. E aí quando a gente fala, vocês acham que é política. Isso aqui não é política. Isso aqui é porque durante décadas a gente achava que a gente tinha direita e esquerda no Brasil, que um tinha uma visão ideológica, o outro tinha outra visão ideológica, e a gente descobriu agora na última eleição que nunca teve nada disso, sempre foi um sistema podre, um sistema sujo, que governou essa nação durante décadas, e a gente achava que a gente estava votando certo, e não tinha voto certo. Era tudo combinado, irmãos, estava tudo combinado durante décadas. Essa é a verdade. Hoje, com a ministra Damares, e agora senadora, ela começou a colocar isso tudo para fora. Foi muito perseguida, e ainda é perseguida, Damares, por causa dessas verdades que a gente não sabia, e ela começou a colocar nos ventiladores, etc. e tal, e aí chegou até algumas pessoas que acham que é política. Não é política, a Damares viveu, ela sabe o que está acontecendo lá, assim como o nosso pastor, que eu creio que vai continuar esse documentário. Você precisa trazer mais, em nome de Jesus, amém? Você precisa trazer mais dessas verdades para nós. Estendam as mãos para cá. Soberano Deus e eterno Pai, levantamos nesse momento um clamor através da intercessão. Intercessão é nos colocarmos no lugar desses índios, desses pais, dessas crianças, nos colocamos no lugar do aflito, nos colocamos no lugar daqueles que choram, que sofrem. Nos colocamos agora no lugar deles e clamamos por misericórdia, Deus. Senhor, que a tua misericórdia seja sobre essa nação. Que a tua misericórdia, Senhor, seja sobre cada tribo indígena dentro dessa nação. Que, como disse o teu servo, são países dentro do nosso país, são nações dentro dessa nação, essas tribos indígenas, Senhor, que precisam ser alcançadas, e o teu servo foi levantado para essa finalidade. O Senhor deu a ele condição de fazer para nós, trazer para a luz aquilo que estava nas trevas, trazer para nós aquilo que estava oculto, porque a tua palavra diz que não há nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado, e o teu servo precisa ser blindado, protegido, guardado, porque ele está trazendo à luz aquilo que estava nas trevas. Ele está trazendo essas verdades até nós, Senhor. E nós te agradecemos, Deus, por esse primeiro documentário, essa primeira parte. E nós te imploramos, dá saúde ao teu filho, dá vida longa ao teu servo. Levanta o recurso que ele precisa para a compra de novos equipamentos. Dê a ele condições de voltar para lá, Senhor, no meio dessas tribos, para continuar fazendo documentários e trazendo, Senhor, para nós aquilo que está escondido lá no meio dessas tribos. Ajuda teu servo, ajuda teu filho, abençoa. Senhor, o projeto que ele pediu oração, nós ouvimos sobre o projeto, nós assistimos tantas coisas, fomos impactados de uma forma tão incrível, Senhor, através das lágrimas, através do testemunho desses casais que se apresentaram ali como aqueles que se posicionaram em adotar essas crianças, em abraçar essa causa. Intercedemos por eles, que a tua misericórdia seja sobre eles. Nós imploramos ao Senhor que levante mais homens e mulheres com autoridade, cheios de autoridade, de ousadia, para entrar lá naquele lugar, Senhor, e trazer, Senhor, essas verdades à tona. Ajuda os teus filhos que lá estão, ajuda teu servo que vai voltar para lá. Nós cremos assim, o Senhor vai dar o recurso, o Senhor vai levantar recursos e vai ajudar, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, todo principado,
toda potestade, Senhor, sobre essa nação. Lá, Senhor, no meio dessas tribos, muitas delas, Senhor, ainda por causa da ignorância, ainda estão cometendo, Senhor, esses crimes tão bárbaros. Mas nós pedimos que o Senhor levante missionários lá no meio deles, que possam pregar na língua deles, no idioma deles, Senhor, no dialeto deles, e eles venham entender que Jesus Cristo é vida, Jesus Cristo deixou vida e vida em abundância para todos nós, inclusive para eles que são tão importantes, tão especiais. Senhor, nós vemos uma igreja em cada esquina aqui no Rio de Janeiro. Nós vemos, Senhor, uma disputa de egos e vaidades nas redes sociais, de igrejas mais ricas, mais cheias, mais poderosas, quando na verdade são poucos os recursos que são enviados para esse trabalho que ninguém vê, que não é aplaudido. Então, Senhor, que o Senhor levante mantenedores, levante igrejas, desperta, Senhor, nos nossos corações. E aí eu falo como pastor e como pastor de várias igrejas, levante, Senhor, no meio do teu povo, homens de coragem, homens como Neemias, que estejam dispostos a pagar o preço, que estejam dispostos a se posicionar e levar essa obra adiante, e fazer o ID de verdade, Senhor. Nós oramos por misericórdia, nós oramos, Deus, por essa conferência missionária, que nesse primeiro dia já mexeu tanto com a gente, com o nosso emocional, com o nosso espiritual, e podemos notar, Senhor, que nós não fazemos nada, que nós estamos muito aquém daquilo que o Senhor deseja que façamos. Então levanta no meio dessa juventude, levanta no meio desses adolescentes, homens e mulheres que vão amar as almas perdidas e vão se posicionar para se tornarem missionários e vão pregar esse evangelho lá fora, Senhor, onde a gente tanto precisa. Nós clamamos, nós intercedemos, nós pedimos por misericórdia em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Como é que é o nome do projeto, pastor? A gente precisa falar mais do projeto. Sobreviventes, é isso? Se jogar no Google, a gente encontra lá seus documentários, no Instagram, no seu canal no YouTube. Como é que é o canal? João Luiz de Oliveira. Quanto mais seguidores ele tem, mais a gente consegue compartilhar, porque quem é seu amigo nas redes sociais vai ver o que você vê também. João Luiz de Oliveira, é isso? Por favor, ele vai mandar o link desse filme para nós e nós vamos marcar um outro dia. Aí eu vou fazer o seguinte, eu prego uma santa ceia, que a igreja fica muito cheia, que o crente que vem só no domingo da ceia, né, vai estar todo mundo aqui. Aí a gente pega todo mundo de boa. O que vocês acham da ideia? Pastor Cristiano vai trazer uma mensagem poderosa. Eu passo o vídeo, oro e peço para Deus dar vergonha na cara do povo todo. Levantar no meio desse povo gente de verdade, que ame a obra de verdade. Amém, pastor? Pastor, e agora? Só fazer as considerações, amanhã continua. Amanhã o pastor Henrique está pregando pela manhã e à noite, pastor Ulisses Torres. Amém. Perfeito. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Olhem para cá, por favor. Vocês sabem que eu sou maluco, não sabe? Vocês já sabem que eu sou doido, não sabe? Eu ouvi aqui uma voz que falou comigo assim: esquece o frango do acampamento, todo o valor arrecadado do frango a gente vai ofertar para esse projeto. Amanhã a gente vai vender um almoço aqui, um frango assado.
Minha mulher não está aqui, graças a Deus que ela não está aqui. Que ela fala, meu Deus, ele está se matando tanto. Acordei cedo para descarregar frango aqui, galeto lá no freezer, espalhamos tudo. A gente pretende arrecadar uns R$ 1.500 nesse almoço de amanhã. E a gente vai mandar para ajudar a comprar câmera, comprar alguma coisa lá. Aí você pode falar, ele é doido mesmo. Ele é doido porque botou no grupo, vão vender frango. E aí quem comprou o frango achando que o dinheiro ia para o acampamento, vai abençoar missões. A obra missionária. Deus é bom, paga bem e sabe amar. Assim é o nosso Deus. Amém, pastor? Vai sim. Essa oferta, ela é pequena comparada com o que você precisa, mas ela vai abrir outras portas, tá bom? Então, amanhã, todo o valor arrecadado com a venda dos frangos, a gente vai prestar conta aqui no altar à noite e nós vamos mandar, você deixa o número de uma conta, que a gente faz o Pix, depois prestamos conta aqui com a igreja, ok? Glória a Deus. Para aqueles que dizem que o pastor vive pedindo dinheiro para a igreja, é isso aí, vocês não entendem de nada. Pelo menos quem fala essas besteiras, né? Pastor vive pedindo dinheiro, não entende que eu não peço dinheiro para a igreja, nem para mim, nem eu peço dinheiro para fazer a obra de Deus, irmãos, e assim a gente vai avançando. Avisa a tia Iriane para caprichar mais ainda no galeto. Andrezão, cadê o Andrezão? Vai estar lá na churrasqueira amanhã assando, tem mais alguém que vai estar assando contigo lá também o frango. Vamos caprichar, porque é para missões, hein? Se ia ficar gostoso, agora tem que ficar mais gostoso ainda, que essa oferta vai ser para abençoar o projeto do pastor aí, amém? Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor fala aos nossos corações e como nós fomos tocados pelo Espírito Santo. Nós te agradecemos, ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela vida do teu servo, que fez esse documentário, que trouxe para nós, e queremos que esse documentário ele chegue a muitas e muitas pessoas em muitos lugares. Obrigado pela vida da pastora Kátia, pela vida do missionário Vladimir, que prepararam essa programação, pelo Ministério de Louvor, Senhor, tudo que foi apresentado aqui essa noite, toda a dedicação, todo o esforço. Senhor, nós te louvamos por todos que participaram e estão participando direta ou indiretamente dessa conferência missionária. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, desperta, Senhor, no coração do teu povo o desejo de fazer missões, paixão pelas almas, é o que nós precisamos. Então abençoa a tua igreja em nome de Jesus, amém e amém. Faz assim, receba a bênção apostólica. E nunca se esqueçam a frase que eu sempre digo, o pastor José Ricardo aprendeu e já está falando lá na congregação. Eu não sou o pastor dessa igreja. Eu estou pastoreando essa igreja. Porque a hora que ele fala, pega as coisas, vai com o meu servo para a tribo indígena, eu tenho condição de ir. Eu tenho coragem de ir. Então eu estou pastoreando essa igreja, não sei por quanto tempo, mas a hora que Deus falar, chegou a hora, vai embora. Eu vou e a gente passa para quem tiver condições de assumir e quiser levar esse ministério adiante. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada missionário, missionária, homens e mulheres de Deus, servos do Senhor, que ouviram e participaram dessa programação. E todos que concordam, digam amém. Dá um forte aplauso ao Senhor. Pastor João, tem que apresentar o material lá. Quem é que vai lá apresentar?